Bom, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui em mais um encontro do Grupo de Pesquisa Subalternos e Populares da Antiguidade. Hoje nós recebemos o Felipe Silva, que é doutorando na Universidade Estadual de Campinas, doutorando em História, orientando o professor Pedro Paulo Funari, que também está aqui presente hoje, e desenvolve uma pesquisa sobre os libertos na Hispânia romana. O tema da apresentação dele, inclusive, então, faz referência à pesquisa que ele está desenvolvendo sobre os libertos e a vida municipal na Hispânia romana, nos séculos I e II da nossa era. Nós fazemos, como sempre, nossos encontros, 1 hora de apresentação, normalmente, e depois o tempo equivalente para questões, porque achamos que o debate é um aspecto importante desses encontros, né? Então, passo a palavra para o Felipe e depois nós temos um tempo, um espaço de debate. Bom, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Júlio César Magalhães de Oliveira, meu amigo Rafael Aparecido Monpean, pela oportunidade de poder falar aqui um pouquinho da minha investigação de doutorado no grupo dos Subalternos e Populares da Antiguidade. Gostaria de dizer que é uma honra poder compartilhar com vocês os resultados incompletos ainda que eu tenho dessa investigação, mas eu tenho certeza de que esse debate, essa troca de informações, de influências, certamente vai colaborar muito para que ela possa se desenvolver ainda mais. Então, muito obrigado. A historiografia moderna sobre os libertos constitui, nos dias atuais, um lastro que já ultrapassa o espaço de um século. Iniciamos essa exposição fazendo menção às considerações tecidas pelo latinista Stanley Frank, antigo professor da Johns Hopkins, e autor de vários outros livros sobre história antiga e história do Império Romano em particular, nas primeiras décadas do século XX. Em um artigo, especificamente de 1916, Stanley Frank examinou uma extensa documentação epigráfica da cidade de Roma e presumiu, a partir da vasta presença de cognômina de origem grega, que parte significativa da população local seria composta por escravos e libertos, trazidos à Itália como espólios da própria expansão de Roma sobre o Mediterrâneo. O estudioso, à época, qualificou essa experiência como um verdadeiro suicídio racial, uma contradição fatal que teria conduzido ao declínio étnico e cultural de uma população italiana que outrora teria sido livre, mas que agora encontrava-se contaminada por um suposto sangue servil oriental, oriundo de províncias romanas como a Ásia Menor, o Egito e a África. Em outra publicação deste mesmo autor, em um livro chamado História de Roma, publicado em 1931, esse mesmo estudioso, atribuiu a alta incidência de manumissões no Império Romano a culpa pelo possível declínio que era do Império Romano. Tratava-se, segundo este estudioso, de uma sociedade composta por indivíduos outrora escravizados, que teria dado origem a uma população, abre aspas, subserviente e apática, sem fibra, sem iniciativa, mentalmente fatigada. Além do recurso às teorias raciais vigentes em seu próprio tempo, Frank também fazia ecoar as metáforas e ponderações negativas emitidas por escritores da própria antiguidade, como podemos observar, por exemplo, no verso 62 da Sátira de Juvenal, onde você tem a metáfora do rio Orontes ter desaguado sobre o rio Tibre e com isso tendo poluído. Bom, essa interpretação epigráfica de Frank, baseada na correspondência entre escravidão e os cognômena gregos, foi combatida logo nas décadas seguintes à sua publicação. Suas interpretações racistas sobre a história da antiguidade romana, contudo, encontraram parecer favorável na importante investigação de Ardell Duff, publicada pela primeira vez em 1928,
1928. Munida de uma vasta documentação textual e epigráfica, essa obra descreve a experiência social dos ex-escravos romanos em toda a sua amplitude política, social, jurídica. E esse é um livro de referência. Ele encontra-se na base de todos os outros estudos contemporâneos sobre os libertos romanos. A tese central de que os escravos e libertos orientais teriam contaminado a população de Roma perpassa todos os capítulos de sua obra. Mesmo as leis de Augusto sobre a regulamentação das manumissões, por exemplo, foram interpretadas pelo autor enquanto medidas contra a paulatina orientalização do Império. Essa perspectiva, ela permaneceu na historiografia, ainda que de maneira um pouco mais sutil, numa obra que permanece como um clássico, não é, da historiografia sobre o Império Romano, que é a de Jerônimo Carcopinot, sobre a vida cotidiana, Roma no apogeu do Império. É óbvio que sem o mesmo recurso, ou, digamos assim, a mesma profundidade racial, digamos assim, que os outros autores, mas ela ainda ecoa de certa forma. Jerônimo Carcopinot nos diz o seguinte: assim, nas melhores famílias da cidade infiltrou-se uma verdadeira mestiçagem que, análoga àquela cuja contaminação outros povos escravagistas sofreram mais recentemente, acentuou os processos de decomposição nacional e social que a profusão das alforrias romanas havia produzido em toda parte. Bom, peças-chave em modelos explicativos distintos sobre a economia antiga, os libertos, em sua respectiva condição social no mundo romano antigo, também foram investigados de maneira pormenorizada na obra de Jorge Fabre, publicada em 1981, e também em outras teses, artigos, ensaios diversos, interdisciplinares, como de Paul Veyne, Keith Hopkins, Jean Doe, e no Brasil o livro do professor Fábio Joly também trata dessa questão, sobre as manumissões da época de Nero, entre outros. Mais recentemente, o livro de Henrik Moritzen, que também tem um suporte documental jurídico, literário, epigráfico, arqueológico bastante aprofundado, ofereceu uma síntese, constitui uma síntese indispensável sobre os estudos dos ex-escravos romanos e tem a vantagem de congregar os períodos republicano e imperial em sua obra. Bom, este breve percurso historiográfico, depois desse perpassar rapidamente essas tendências de sua própria época, como cada época, no início do século XX, fez suas próprias interpretações sobre os libertos, julgamos necessárias 3 considerações. Em primeiro lugar, deve-se levar em conta que parte significativa da tradição textual antiga que trata dos libertos romanos foi produzida por indivíduos dotados de pleno direito civil e político, imbuídas de uma perspectiva de dominação. Essas produções, com maior ou menor intensidade, digamos assim, essas produções reproduzem estereótipos negativos sobre pessoas egressas ou remanescentes na escravidão. Ainda que a arbitrariedade desses textos nos pareça óbvia ou até mesmo perendular, basta nos lembrar, por exemplo, do livro de Arnold Duff, que manifestava um parecer favorável à causa da, segundo ele, merecida reescravização dos libertos ingratos do século I. Em segundo lugar, perpassando essa historiografia que trata dos libertos no mundo romano, acho que é fundamental destacar a proeminência de uma obra, a sua recorrência, como ela é utilizada para todos os tipos de interpretações sobre os libertos romanos. Trata-se do satírico de Petrão. Além de intermináveis debates concernentes à sua datação, autoria, gênero textual,
Também questões relacionadas à fidedignidade histórica de seus personagens têm sido debatidas com intensidade no Brasil e no mundo nas últimas décadas. Dentro dessa contenda, parece-nos interessante, profícua, a perspectiva apresentada nos estudos de Sandra Joshua e Lauren Peterson. Por meio do liberto enriquecido, Trimalquion, Petrônio, supostamente, desejava explicitar uma suposta vulgaridade que é inerente às pessoas egressas da servidão. E que por algum motivo, quizá por meio de uma omissão ao testamento, no meu caso, ou tantas outras possibilidades, essas pessoas teriam alcançado algum grau de proeminência social. Longe de ser fortuita, a confusão criada pelo personagem principal do Banquete de Trimalquion, no excerto a seguir, tornaria patente a ignorância que um membro da elite, no caso Petrônio, esperava de uma pessoa de baixo extrato social. Trouxe um excerto. Diz o seguinte, tradução do professor Cláudio Aquati. O seguinte: entrou um grupo e imediatamente bateu com estrépito as lanças dos escudos. O próprio Trimalquion sentou-se numa almofada e, como os humoristas dialogassem versos gregos de modo incômodo, como costumam fazer, ele lia o livreto em latim com voz de orador. Sem demora, depois de feito silêncio, falou: vocês sabem de que lendas estão tratando? Diomedes e Ganimedes foram 2 irmãos. Helena era irmã deles. Agamenon raptou-a e no lugar dela sacrificou uma corça e um radiano. De modo que agora Homero conta como troianos lutam entre si. Agamenon venceu, é claro, entregou sua filha Ifigênia como esposa a Aquiles. Por isso Ájax enlouquece, o que logo a seguir vai mostrar a trama da história. Como destacou o professor Funari no livro Cultura Popular e Antiguidade Clássica, por terem o privilégio de uma espécie de ótimo que normalmente é impossível à população comum, os integrantes das altas classes sociais, dos altos estratos sociais, valorizavam a erudição literária e o conhecimento da tradição textual. Elevados à condição de padrão hegemônico de cultura, os referenciais eruditos ajudariam a construir um distanciamento entre as elites senatoriais e os grupos subalternos. Por não estarem subordinados a esses padrões de culturas, no entanto, as camadas populares satisfaziam-se com manifestações próprias e imediatas, tais como encenações, comédias de vários tipos e até mesmo jogos de gladiadores. Por meio de recursos gramaticais específicos, Petrônio também caracterizou os libertos participantes do banquete de Trimalquion enquanto indivíduos que se comunicavam por meio de uma linguagem popular, próxima daquela falada pelas pessoas comuns na vida cotidiana. Tal escolha seria visível, por exemplo, no excerto em que o liberto Dama se manifesta com um linguajar repleto de elementos associados à linguagem não erudita. Sem o tirano, obtivemos a liberdade de incitar a conversa entre os convidados. Dama, então, foi o primeiro que pediu uma taça. Um dia, disse, não é nada. Você se vira e a noite chega. Então, não há nada melhor do que ir direto da cama ao triclínio. Enfrentamos um belo frio. O banho pouco me esquentou. É por isso que a bebida quente é um agasalho. A bebida pura me desconcertou e estou completamente bêbado. O vinho já me fez a cabeça. Como já demonstraram Brad Boyce e Sandra Bianchi, é visível que Petrônio, ao construir a fala desse ex-escravo, utiliza-se de neologismos, que em última instância também podem ser observados em grande variedade ao longo de toda a cena do banquete de Trimalquion. A utilização desses recursos, de acordo com Bianchi, teria como objetivo a aproximação de alguns personagens do satírico de uma linguagem própria ou corrente entre os grupos sociais menos favorecidos. Além de Matos
também staminatas e patraquina, seriam palavras utilizadas pela primeira vez em Petrônio e sem correspondência anterior. Tem-se reconhecido também que o autor do satírico fazia uso de verbetes grafados de maneira sincopada. Embora esse processo não represente qualquer tipo de vulgarização no latim, ou tampouco fosse restrito ao âmbito popular, a sua ocorrência em nível conversacional seria bastante recorrente. Assim, o referido liberto faz uso das seguintes palavras: calfecit, de calefáquio, e calda, referente a cálidos, cálida, cálido. O uso do gênero masculino no lugar do neutro, como ocorre em balius e uimus, também seria uma alusão à presença da linguagem popular. Registradas em 16 ocorrências ao longo da obra de Petrônio, as trocas de gênero teriam ocorrido sempre durante a fala dos libertos, mas nunca entre pessoas pertencentes a outros estratos sociais. Se considerarmos que, além de Trimalquião, apenas no episódio do banquete há outros 7 libertos em diálogo, a condição de documento histórico do satírico, portanto, parece-nos longe de estar esgotada. Em terceiro lugar, e ainda comentando a historiografia recente sobre os libertos do Império Romano, gostaria de mencionar que o repertório epigráfico das províncias romanas, composto por inscrições, diríamos, aquelas mais comuns, de caráter votivo, honorífico, funerário ou monumental, mas também as inscrições de caráter jurídico, que versam sobre o funcionamento das cidades, especificamente. Esse repertório ele ainda não foi avaliado com profundidade pela historiografia sobre os libertos, de modo a cotejar esses referenciais. É justamente nesse espaço que eu tento inserir essa investigação. No caso da Espanha ulterior, a Bética, as leis municipais datadas da época Flávia, particularmente do governo de Domiciano, permitem-nos, imagino, uma comparação entre essa documentação, digamos, essa epigrafia mais comum, cotejada com essa epigrafia mais jurídica, digamos assim. Presumo que seja possível compreender os pormenores da escravidão dessas pessoas enquanto um processo. Um processo que, como sugeriu Fábio Joly, em seu livro sobre a escravidão antiga, esse processo precisa ser compreendido enquanto um percurso, abre aspas, que se prolonga mesmo após o ato formal da alforria, com limites e possibilidades de ação para os descendentes dos libertos. Fecha aspas. Bom, eu trouxe alguns exemplos. São exemplos dispersos, são exemplos que eu consegui compilar na documentação até esse momento. Eles ainda não foram comparados com a devida profundidade que eu espero tratá-los, né? Como eu disse, eu estou com a investigação em andamento, mas eu espero tentar seguir essa linha e vamos ver quais serão os possíveis resultados que eu posso tirar daqui. Bom, a questão da inclusão ou não dos ex-escravos entre as magistraturas das cidades béticas foi tratada nas leis gravadas em bronze oriundas dessa província. No capítulo 54 da chamada Lex Malactana, no capítulo 54 da Lex Malactana, por exemplo, o nascimento livre, a condição de ingênuos, era um imperativo àqueles que desejavam uma magistratura. Tanto sua permanência na ordem dos decuriões, quanto a sua ascensão a qualquer cargo de edil. Deixa eu ver aqui. Ou
do húngaro. Encontrada em fragmentos do ano de 1851 nos arredores de Málaga, essa lei integra um grupo de outros 6 decretos municipais que juntos ajudam a reconstruir, ainda que de maneira parcial, né, sem dúvida, a organização jurídica das cidades béticas do final do século I da Era Comum. Apesar das restrições normativas, no entanto, e é bom que deixar claro que às vezes um decreto que está em uma lei ele se repete nas outras leis também, ele é comum, né? São transcritos em uma ou outra inscrição de bronze. Apesar dessas restrições normativas, no entanto, a gente está tentando defender que a atuação dos libertos béticos em âmbito municipal foi fundamental para o próprio desenvolvimento das cidades béticas. Normalmente a historiografia trata das cidades provinciais enquanto um espaço onde as elites locais, elas imitam, elas transpõem aquilo que vem de Roma apenas. Os únicos agentes desse âmbito municipal normalmente são as elites. Tentando demonstrar que os libertos, por sua vez, apesar dessa condição subalterna, de todas as restrições legais que impediam sua ascensão às magistraturas, ainda assim tem uma contribuição fundamental para a própria construção do espaço social, para a própria construção do cotidiano nessas cidades. Exemplo disso são aqueles libertos responsáveis pelo próprio culto imperial nas províncias, os severos, augustales, que constituem um grupo composto por libertos cujos rendimentos seriam suficientes para pagar a suma honorária. Esses indivíduos, embora proibidos de ocupar lugar entre os decuriões ou dentro de magistratura, esses indivíduos encontraram nos atos de evergetismo uma maneira de impulsionar seu papel social e ganhar proeminência das cidades. Esse é o caso, por exemplo, do liberto Marcos Popílio Onyx, cuja inscrição encontrada em Lucentum atesta sua contribuição à construção de termas locais. É importante destacar que, embora essa inscrição embora você consiga presumir que a sua condição de liberto esteja relacionado à onomástica, a gente sabe desse indivíduo por causa de outra inscrição, onde é explícita a sua condição de césaro, não é? Porque existe uma outra inscrição desse mesmo indivíduo relacionada à construção de um templo. A título de exemplo, poderíamos mencionar ainda outros 2 severos evergetas, Lúcio Firmino e Lúcio Lucano, que numa cidade pertencente ao convento dos cordobenses, no início do século II, também teriam dedicado um altar ao culto de Hércules. Os atos evergéticos dos libertos, por sua vez, não se restringiriam apenas a monumentos cívicos. A promoção de espetáculos artísticos, como aquele dedicado por Lúcio Célio Saturnino, em Itálica, e também a distribuição de alimentos relacionados à Amona, ficaram registrados na epigrafia bética dos 2 primeiros séculos da Era Comum. Esses exemplos, dispersos ainda, representariam o tipo de munificência cívica denominado por Pouvain como ob honorem, que, portanto, deveria ser distinta daquela que o historiador francês denominou por evergetismo livre.
É óbvio que, nesse primeiro momento, eu encontrei apenas... eu me dediquei apenas às inscrições relacionadas aos severos, né? Aos angustales, mas com o andamento da pesquisa, eu imagino que seja possível também fazer um exercício comparativo com outros tipos de libertos públicos, libertos que não estão relacionados apenas ao colégio de severos, né? Embora me pareça, até o presente momento, bastante pouco provável que essa prática tenha sido comum, digamos, entre os libertos comuns, os libertos não ricos, digamos assim, né? Bom, nesse sentido, as doações públicas propostas pelos alforriados foram associadas na historiografia a uma tentativa de superar a mácula da servidão experimentada por essas pessoas, mas também significaria uma tentativa de alcançar prestígio e reconhecimento social similar àquele esperado e reservado às pessoas de nascimento livre. Essa empreitada, essas manifestações de beneficência cívica, elas foram reconhecidas e recompensadas pelas cidades. Em alguns casos, a gente sabe que alguns libertos foram condecorados com as chamadas insígnias decurionares, né? Ou os ornamenta decurionaria. Na época de Adriano, por exemplo, o César Marcos Inácio Venuto, eu não coloquei a inscrição dele, peço desculpas. É um liberto que doou à cidade pilastras de mármore, portanto uma intervenção estética da cidade, de Arva, e foi recompensado com uma estátua sua e também com os ornamenta decurionaria. Consideramos que essa concessão precisa ser observada com profundidade. Esse estudo dos ornamentos decurionaria precisa ser feito, inclusive comparando experiências com outras províncias, né? Essa condecoração, por um lado, ela representa, sem dúvida, uma marca de distinção social, uma marca de distinção social que, de algum modo, permitiria ao liberto equiparar-se, ainda que em termos de prestígio social ou riqueza, aos membros da Ordem dos Decuriões. Por outro lado, contudo, presumo que essa condecoração ela é um resultado, ela reflete, né, digamos assim, a própria condição ambígua de liberdade e ao mesmo sujeição, liberdade e ao mesmo tempo sujeição, que é experimentada pelos libertos no mundo romano antigo, uma posição ambígua, né? De certa forma, é uma recompensa que representa o ápice, mas também o limite das pretensões políticas dos alforriados. Portanto, como eu disse a vocês, trata-se de uma documentação que está em aberto ainda, não é? Existe muita intervenção citadina dos libertos, césares sobretudo, mas poucos deles teriam obtido essa condecoração do seu ornamento decurionario. Presume-se que seja possível, portanto, pensar o espaço citadino nas províncias romanas, no caso em particular da Bética, levando em conta o papel dos libertos, que de alguma forma aparece apenas de maneira marginal nessa historiografia mais tradicional sobre o Império Romano, de modo a entender quais são os seus limites de ascensão social e também pensar na possibilidade de que, em que medida os libertos ricos que teriam contribuído para o desenvolvimento da vida cívica teriam, na verdade,
ciência das limitações que eram imputadas à sua própria condição de liberto, e não estariam tentando, por exemplo, promover a ascensão social dos seus próprios filhos, não é? Em que medida, por exemplo, a epigrafia relacionada aos seus filhos registra o pertencimento ou não a uma família de origem de libertos? Teria que ver, eu ainda não fiz esse exercício. Bom, mas o que eu teria para apresentar é isso. Eu agradeço muito a oportunidade, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha convencido vocês de que estudar os libertos na Espanha Romana é um bom tema, embora eu não tenha conseguido expor de maneira satisfatória que eu esperava, porque eu estou um pouco nervoso. Mas, muito obrigado. Muito bem. Então, nós podemos, não sei se é melhor falar. Bom, obrigado pela apresentação. Eu abro agora a palavra então para quem quiser fazer comentários, questões também ao palestrante, fiquem à vontade, está aberta a palavra a vocês. Questões? Tem que fazer uma pergunta. Vou convidar. Não, isso, eu achei. E aí você também aparece bem mais. Bom, tudo bem? Bom, parabéns pela sua apresentação, foi ótima. Todo tímido, mas nada disso, foi excelente. Gostei muito, você levantou questões muito interessantes, eu tenho já um apreço pela Península Ibérica de longa data, né? E fiquei pensando em algumas coisas que você colocou. Fiquei pensando, por exemplo, na questão do evergetismo, né? Nós temos... Quando a gente fala do evergetismo na Península Ibérica, a gente pensa em um evergetismo que veio para Roma via Grécia, por exemplo. Como que você coloca o evergetismo? Você situa o evergetismo pela perspectiva do patronato? Ou o evergetismo é somente uma forma de demonstrar essa benesse que esse liberto dá para a cidade? Eu fiquei pensando nessa questão terminológica, como que você vê essa questão do evergetismo? E fiquei pensando também no Hércules aqui, eu me lembro, já pensando no Heracles do Diodoro Sículo, né? Que conta a trajetória do Heracles na região da Península Ibérica, em um dos trabalhos, quando ele vai lutar contra os bois de Gerião, e ele tem que resgatar um boi perdido lá na Sicília, e passa pela Itália e tudo mais. E eu fiquei pensando no caráter civilizatório do Heracles, né? E aí fiquei pensando agora, quando um liberto ele utiliza a imagem do Hércules, no caso, que também é um herói civilizador por natureza, e pensando que eles estão tentando adquirir um padrão romano, em certa medida, de civilização, a gente pode falar nesses termos? A gente pode falar em termos de civilização, será? De uma ideia de civilização romana, e o liberto tentando se aproximar dessa ideia de civilização ao homenagear Hércules. Eu fiquei pensando um pouco nisso. E também, nesse sentido, eu fiquei pensando muito também quando você falou que as elites... eu tive a impressão de que você faz um contraponto entre as elites e esses subalternos, no sentido de que a elite, já estava estabelecido que a elite tinha uma intenção de imitar, em certa medida, aquilo que vinha de Roma. Mas eu te pergunto, o que é esse imitar, né? Esse mulátil, não é? Essa mimesis, ela não se transforma também, em certa medida, mesmo que se pensarmos que porventura venha de uma elite, né? Não sei, fiz tantas observações, eu não sei se te confundi mais do que qualquer outra coisa.
É só para a gente começar a conversar um pouco, tá bom? Minha mãe tá me chamando ali, eu já venho. Bom, obrigado pelas perguntas, acho que são muito pertinentes, realmente. Eu sinto se eu não conseguir responder de maneira satisfatória, porque eu tampouco consegui avançar nesse sentido, não é? Essa das elites locais imitarem as elites da capital parece um topos, né? Parece um topos na historiografia, ele é muito recorrente, né? Então, e ele também se estende aos libertos, né? Então fica uma coisa meio... as elites locais imitam as elites do centro e os libertos tentam imitar as elites locais, mas não têm condições sociais para tanto. Portanto, ganha um simulacro, ganha a roupa, a insígnia do decurião, pode almoçar com o decurião, pode jantar com o decurião, mas ele não é, né? Então, quer dizer, eu tampouco não sei como funcionaria essa... Não, acho que não é uma simples imitação, né? Eu acho que deve ter uma dimensão local também que torna isso bastante peculiar, né? Sobre o herói civilizador, eu não saberia dizer para você, professor, especificamente quais seriam as divindades que os libertos mais fazem, digamos assim, né? Eu não sei dizer para você se o Hércules é comum, ainda não sei se o culto a Hércules é comum entre as divindades dos libertos ou não. Então, assim, eu não saberia nesse momento dar essa resposta para o senhor. Mas, bom, é isso. É interessante observar se existe uma recorrência, né? Então, eu peguei mais como uma dica, como algo a ser feito, né? Mas, Silvano, de repente, eu me lembro que é mais comum, assim, parece mais popular, digamos assim, Silvano. Mas eu confesso que o âmbito da religiosidade, assim, eu ainda não... Eu resvalei nele, mas eu ainda não olhei com calma. Essa questão do evergetismo, como é que você foi pesquisar? Bom, as respostas que eu obtive na historiografia em geral partem do pressuposto de que antes da chegada dos romanos você não tem manifestações de evergetismo na Península Ibérica. Bom, isso está no livro, 2 livros que tratam do tema mais ou menos. Uma professora de Córdoba que trabalha com a cidade de Córdoba, capital de província, Cristina Camacho Cruz, e também um livro sobre os libertos na Península Ibérica, Libório Hernandes Guerra. E quando eles mencionam essas manifestações evergéticas, digamos assim, eles colocam como algo peculiar à própria conquista romana da Península Ibérica, digamos assim. E é curioso que a justificativa é bem peculiar também, que eles dizem, olha, nada mais natural, visto que é a península mais romanizada, a província mais romanizada. Então ali, devido ao alto grau de romanização, teria ocorrido um látigo mais forte, mais abrangente por parte das elites do que qualquer outra região do Império. Nessa historiografia, repito. Ok? Eu acho que a questão que o Sr. Wagner coloca, vale a pena se explorar um pouco mais a questão do evergetismo dos libertos, como você disse. A palavra, aliás, é um neologismo cunhado pelo Paul Veyne, e é importante distinguir a maneira de interpretar do Paul Veyne de críticos pessoas que utilizaram esse conceito, mas que viram de maneira diferente. O Paul Veyne entendeu na sua obra O Pão e o Circo, de 77, eu acho, 79, livro que recentemente foi publicado em português, né? Sem um prefácio que explicasse o que já aconteceu da década de 70 para cá, né? Tem muita coisa que aconteceu desde então. E nesse livro ele defende sobretudo uma ideia do evergetismo como um ato pelo qual os notáveis do período helenístico romano se diferenciam dos demais pela vontade de ser diferente.
Um ato quase que provindo do interior do indivíduo, sem nenhum contexto social, porque na verdade ele contesta num debate com o marxismo na época, dizendo que o objetivo está fora do contexto das lutas de classe, das disputas no âmbito da cidade. Desde a publicação, uma resenha do Jean Landreau, da Pauline Schmidt e Schnapp, nos análises, tem uma crítica muito forte quanto a isso, lembrando que o vegetismo, se você quiser, esse tipo de prática, só tem sentido no contexto de relações de força no âmbito da cidade. E há muitos trabalhos mais recentes que procuram explorar essa ambiguidade da munificência, da generosidade cívica, como o que parece ser voluntário muitas vezes é extorquido por pressões a partir de baixo. Quer dizer, o que nas inscrições aparece como um ato da generosidade do notável, pode muitas vezes ser nada mais do que a pressão que ele fez para se mostrar generoso. E, em outro sentido, esse tipo de prática de generosidade no âmbito da cidade, ele faz sentido no tipo de governo oligárquico que passou a vigorar a partir do período helenístico romano. Não deixa de ser uma das formas pelas quais as elites cívicas justificam o seu próprio poder, né, de certo modo dizendo. Por que os ricos governam? Porque os ricos têm dinheiro para gastar em prol da cidade, né? Só que isso leva a que eles sejam cobrados também, já que vocês têm que gastar, então, em momentos de escassez, por exemplo, tem que ser generosos. Agora, isso coloca uma questão quando você tem o que você chama de vegetismo dos libertos. Porque a historiografia, como você menciona, muitas vezes tende a ver essas práticas como práticas compensatórias que mantêm no seu lugar. Os libertos não conseguem ser, nunca vão chegar lá, né? Como o próprio Paul Veyne diz, que o Trimalchio nunca chegou a lugar nenhum, nunca se tornou, né? Então não é uma revista porque nunca chegou a lugar nenhum. Mas esse tipo de prática não acaba gerando uma tensão no interior da cidade? Afinal de contas, se o que legitima o poder dos aristocratas é ele poder gastar, quando você tem um outro grupo que também gasta em prol da comunidade, isso não gera um questionamento do próprio lugar da elite? Não seria possível, a partir daí, pensar na reintrodução do conflito no interior da cidade, mais do que ver a aceitação do lugar do liberto? Que muitas vezes tende a ver essa hierarquização, coloca ele no seu lugar. Mas não é uma prática que gera uma ambiguidade? E isso me gera uma outra questão para você pensar. Muitas vezes também se coloca esse tipo de prática como uma emulação, uma cópia. Bom, mas será que não tem um outro significado para os próprios libertos esse ato de fazer? Será que a análise das próprias inscrições não permite pensar em outros significados, sentidos que essa comunidade de libertos, ou esses libertos ricos pelo menos, fazem? Será que não seria o caso de pensar um estudo desse menos preocupado em ver de onde que surgem essas práticas, né? Que aliás é um termo que o professor Funari explorou ao trabalhar com cultura popular. Vocês pensam a cultura popular como algo que é derivado e degradado, que vem da elite. Não é o caso também de pensar esse tipo de prática menos em função daquilo que ela copia e mais qual o sentido para quem faz? E isso é possível a partir da documentação que você trabalha? Algumas questões aí para você pensar. Eu ia sugerir que fosse feito mais de uma observação, porque existem coisas recorrentes e ele também tem tempo de pensar na resposta, né? Então, em vez de responder a cada um, de qualquer maneira, eu encontrei um ponto aí. Eu ia mencionar uma questão que o Júlio ressaltou. Quer dizer, a questão que eu vou pegar dessa observação do Júlio sobre a interpretação do Paul Veyne é o seguinte: é que você começou a sua apresentação falando da historiografia, e eu acho que realmente isso é muito importante, porque não é possível lidar com nenhum tema, muito menos com esse, como qualquer outro, sem colocar no seu contexto de discussão historiográfica, e que foi uma coisa que o Júlio acabou falando aqui também. Então significa que a atenção que você, a maneira como você apresentou a historiografia, porque foi muito breve, você apresentou, digamos, do ponto de vista racista, etc., de um período mais recuado, mas depois você foi muito breve, justamente nos períodos mais recentes. Então, eu acho que uma ênfase que você tem que dar na sua pesquisa é justamente situar
o tema dentro da tradição historiográfica. Quer dizer, você não só, digamos, olhar esse passado mais distante e dizer que ele é racista, mas também como é que isso depois foi sendo tratado. E do ponto de vista tanto, digamos assim, político, mas mais do que político, antes de chegar à política, você tem que chegar à questão que o Júlio ressaltou, que é do ponto de vista da teoria do estudioso. Ele citou o caso do Pauwene. Quer dizer, a questão que ele menciona é a seguinte, que eu tinha posto aqui. Quer dizer, os escravos foram muito bem explorados, a ideia da luta de classes na antiguidade e do papel dos escravos, de grande medida, foi bem tratado e foi explorado do ponto de vista marxista. Então, eu acho que não é possível tratar dos libertos sem mencionar extensamente essa literatura marxista que enfatiza a luta, enfatiza a contradição e nesse sentido o liberto não aparece com tanto destaque. Mas por outro lado, do ponto de vista mais weberiano, ou de um ponto de vista mais que está preocupado com uma integração social, o liberto já surge como uma coisa ao contrário, que ele é o integrador, é uma coisa que o Júlio mencionou, a ideia de que o escravo não, o liberto, ele quer fazer parte e, portanto, vai contribuir para uma sociedade mais estável e tal. Então, e também houve estudos, digamos, weberianos, e não só weberianos, porque o Pauwene não é weberiano, mas entra nessa linha de você observar a integração, né? Porque o método, no caso do Pauwene, o método que ele usa, que é um método que está muito próximo desse pós-estruturalismo, do caso da Foucault e outros, que também enfatizam muito que todos, que há uma certa compartilhamento de valores, né? E que as pessoas, portanto, no caso uma das maneiras de você encarar essa ideia de vergetismo à la Veyne é que as pessoas fazem parte de um sistema e querem, portanto, contribuir para ele. Então isso tudo eu acho que precisa ser discutido para você tratar do liberto como uma construção historiográfica, né? Na verdade, você apresentou documentos, mas ela faz parte, tem que ser interpretado dentro das discussões historiográficas. Como, por exemplo, essa questão de conflito, por um lado, uns falam em conflito, outros falam em integração. Bom, aí nesse sentido, eu acho que também a separação entre liberto de escravo também é um pouco artificial, porque é o seguinte, nós temos muitas evidências de escravos e que nós não sabemos se eles foram libertos. Você mesmo está falando que há uma prevalência na epigrafia. Eu vou voltar a isso, a questão da epigrafia. A epigrafia tem uma prevalência dos ricos, do liberto rico. Mas a gente não sabe, com relação aos outros, os que são escravos, que aparecem, que nós temos evidências, nós não sabemos diretamente se eles se tornaram libertos ou não. Mas então, eu acho que é importante ligar o liberto às evidências de escravos, já que os escravos compartilharam, no mínimo por um certo período, isso. E você tem o próprio livro do Mangas, que você conhece, cujo título é Escravos e Libertos. Então, no título, ele colocou junto, né? Porque justamente todo liberto foi escravo, né? Bom, aí eu também gostei muito da observação do Júlio, diria o seguinte, mais do que evergetismo, que é um termo inventado, o termo munus, aí sim, porque munus está lá, né? Então é bom ver como é que, não só nas fontes literárias, mas nas fontes epigráficas, é munus, né? Quer dizer, é bem diferente de um conceito inventado, que é útil, pode ser útil, tudo, mas é um conceito
que deve ser usado com cuidado. Aí, quanto aos vestígios materiais, e portanto você centra na epigrafia, eu ia dizer o seguinte, quer dizer, existem outras evidências, principalmente de escravidão, então, ergástula, evidências epigráficas também de escravos, em ânforas, por exemplo, escavações de lugares onde escravos trabalhavam, como por exemplo olarias. Então, quer dizer, em suma, você tem evidências materiais diretas e não só essas inscrições, e também eventualmente, embora não na Península Ibérica necessariamente, mas evidências iconográficas que podem dar indicações para você, mesmo que o seu objeto seja Península Ibérica, você pode usar Pompeia como um contraponto, em que você tem, que há casos bem conhecidos de representação de liberto iconográfica. Então, isso significa, e também de escravos, de pessoas pobres ou escravos, ou, na verdade muitas vezes a gente não sabe, né, qual é o status jurídico da pessoa que está sendo reportada ali. Mas eu quero dizer o seguinte, na medida em que se considera muitas vezes que há uma continuidade entre escravos e libertos, cultural, mas também de ambiente, você mesmo falou da linguagem, etc. Então você pode explorar acho que convém explorar isso. E por fim, uma coisa que eu já tinha mencionado para você, mas que você também já sabe, é a questão das mulheres, porque as mulheres não apareceram, né, nessa sua apresentação, mas eu acho que elas são muito importantes, inclusive nessa questão de mulheres estarem também. Aqui homens, então você tem a evidência mais epigráfica, mas no caso das mulheres, inclusive com a questão da prostituição e dessa situação de mudança de status, da mulher poder passar, o homem também, mas a mulher poder passar de escrava para liberta, casada com um sujeito que a comprou, por exemplo. Então, eu acho que você incluir mulheres nisso também é interessante. Agora, não sei se outros já também queriam fazer pergunta ou comentário. Pode entrar. Não, pode. Só você não fala o que eu vou falar. Não, o Pedro já falou aqui. Só não perdeu a oportunidade. Eu tenho bem uma questão, Felipe, pessoalmente uma consideração em relação à parte inicial da sua fala sobre a questão da historiografia, né? O momento que você cita o Jérôme Carpopinot. Eu acho que aponta para um aspecto muito importante, muito interessante, que comumente é olvidado, comumente é negligenciado, né, pelos historiadores da antiguidade. Acho importante a relação que você estabelece entre o contexto político e social. Aí, rapidamente, você fez isso, né, no final do século XIX, início do século XX, e a produção historiográfica coeva, né, a esse contexto, né, e uma produção historiográfica fortemente marcada por questões raciológicas, né, e o exemplo do Jérôme Carpopinot é particularmente interessante, porque ele evidencia a importância de se considerar, né, esses diferentes contextos, né, coevos da produção historiográfica, esses diferentes contextos nos quais se inserem os historiadores da antiguidade. Nós temos o estranho hábito de olhar somente para o que é produzido e não consideramos que esses contextos informam o olhar dos historiadores sobre o passado, sobre as fontes, né, que eles analisam. O Carpopinot, por exemplo, esse livro que você faz referência, A Vida Cotidiana em Roma, que é de 1937, 37, né? 39. Acho que é de 1937. Ele é um texto que é entendido em grande medida como uma síntese, né, da sua obra. É um texto enormemente, fortemente marcado, né, por adjetivações, qualificações, juízos de valor,
e muitos deles de caráter fortemente raciológico mesmo, pode-se dizer sem medo de errar. Então eu acho importante, essa é uma consideração mesmo. Você pode fazer aí. Podemos ter uma outra rodada. Sim, essa não é bem. Felipe, Você você então muda. Obrigado, Felipe, pela fala. Prazer te rever e ver você trabalhando também. O que eu queria, só mesmo mais a título de curiosidade também, pegando na esteira do que o Júlio e o professor Fernando já haviam dito, como o Júlio mesmo disse, das pressões sociais no ato da beneficência, ou do energetismo, como você queira, qual conceito você queira trabalhar e como você queira expor e fazer funcionar. E dentro dessa continuidade entre escravo e liberto, ou seja, dentro desse horizonte de experiência e de expectativa dentro desses grupos sociais subalternos, uns mais ricos que os outros, eu queria saber se dentro do conjunto de fontes que você trabalhou, ele está trabalhando principalmente as inscrições, se você tem, se elas estão relacionadas, na maioria das vezes elas estão relacionadas a um templo, a um edifício já estabelecido, e se você tem indícios do local de onde ela estava, porque a partir dessas características, creio que você poderia ter uma ampla possibilidade de trabalhar esses espaços e essas questões a partir das experiências, mesmo dessas pressões de escravos e libertos, para quais as comunidades que eles estão se voltando na realização da construção desses edifícios e dessas comemorações que eles estão se utilizando, se você tem alguma coisa nesse sentido. Novamente, obrigado. Bom, eu agradeço muito as considerações dos professores, também já tinha agradecido ao professor Wagner. Insisto, o que eu ainda não resolvi, com certeza tem muito a contribuir. E olhando aqui pelo meu caderno, percebo que eu não resolvi nada. Só uma colocação, o Gleidson não precisa de microfone. Desculpa. Bom, professor Júlio, muito obrigado pelas suas considerações. Eu concordo, eu acho que não é uma imitação. Não pode ser só uma imitação, entende? Eu acho que o conceito que o Rafael mencionou, o horizonte de expectativa, o espaço de experiência, o horizonte de expectativa, da própria servidão dessas pessoas, não pode ficar subordinado apenas a uma réplica, a uma emulatio das elites. Então era justamente isso. Era isso que eu estava tentando dizer. Olha, existe uma atuação desses escravos na cidade que é negligenciada. Então, assim, embora eles tenham contribuído com a magnificência cívica em geral, quer dizer, existe uma peculiaridade, que, por exemplo, o professor mencionou a religião, eles cultuam os mesmos deuses, dedicam altares aos mesmos deuses do que os aristocratas, por exemplo, não sei. Então isso aí, como eu disse, as conclusões ainda estão... Eu tenho contato com a documentação, mas eu ainda estou tentando estabelecer padrões, estou tentando construir. Então, sem dúvida, a sua fala tem muito a contribuir, de modo que eu possa me reencontrar com a obra do Paul Venn de uma maneira um pouco mais crítica, né? E levar em conta essas colocações que o professor colocou. Então, eu agradeço muito a sua fala, né? E sem dúvida, a cidade é um espaço de ambiguidade, é um espaço de conflito. Então a gente tem que tentar compreender como é construído esse espaço social entre os diferentes integrantes desse espaço, né? Professor Pedro, também, muito obrigado por suas colocações. Sem dúvida, eu acho que essa literatura marxista é bem interessante, embora ela não... É o que o senhor falou, né? Em que medida que existe essa diferença entre o escravo e o liberto, né? Às vezes ela
uma fronteira muito tênue, né? Uma fronteira que, como eu tentei demonstrar aqui, por meio dos ornamentos de Curionália, quer dizer, então não tem, a rigor, você é um escravo, né? Então, eu vou tentar ver com essa literatura marxista. Eu trabalhei com alguns autores, inclusive o Jonathan me mandou um livro, lembro que eu conversei com o Jonathan a última vez. Sim, pretendo inseri-la também, tá? Bom, e sem dúvida a questão de mulheres também é muito interessante, tem muita inscrição relacionada a mulheres, e tem umas 3 ou 4 escravas libertas, se não me engano, em Córdoba, e que realmente tem uma atuação bastante interessante, não apenas em relação a ela, mas aos seus descendentes. Então, constrói espaços, dedicam estátuas a deuses, enfim, promovem eventos. Então, com certeza eu vou incluir sim, é uma coisa bem decidida. Bom, professor Gleidson, a sua obra me ajudou muito a entender isso daqui. Então, acho que você deve ter percebido quando eu mencionei. Depois que eu li o Jérôme Campineau, eu fui atrás da produção crítica sobre ele, e sua obra, sem dúvida, tem me ajudado muito a compreender, não é? E eu acho que o que o professor Júlio e o Pedro falaram também é fundamental, que embora eu tenha feito esse percurso ali no começo do século XIX, no final do século XIX, começo do XX, a segunda metade do século XX eu simplesmente obliterei aqui, não é? Mas parece-me que tem uma... como é que eu posso dizer? Parece que o padrão da historiografia muda um pouco, entendeu? Eu acho que, na verdade, eu não consigo estabelecer um padrão depois da década de 60, assim, em relação à historiografia que trata dos libertos em particular. Então eu teria que juntar essas obras e tentar observá-lo desse ponto de vista da teoria crítica, digamos assim. Rafael, obrigado pela sua fala, pelo convite, por todos os cafés que tomamos juntos na Unicamp. Em alguns casos, algumas inscrições têm sim um contexto meio definido, né? E sem dúvida, essas inscrições são as que têm as que mais rendem, as que mais eu consigo conversar, tirar informações históricas, né? Em outros casos, a gente não tem. Então, eu estou tentando também, já que você falou sobre o contexto ou não, o local de inscrição está, tem uma outra questão também que converge com essa, que é o seguinte: algumas inscrições, elas não nos permitem ter uma certeza sobre o real status social dessas pessoas. Então é ambíguo, é aberto. Então assim, eu arriscaria que 30% das inscrições são assim. Quer dizer, em que medida você consegue, né? Então tem esse outro problema ainda. O problema do lugar, e também tem um problema da própria onomástica, digamos assim. Você olha e fala, bom, não é. Então eu optei, nesse momento, para trabalhar com os libertos que eu tenho, que a historiografia, a maior parte da historiografia, pelo menos, e que eu também, por meio da análise onomástica, eu consigo constatar a condição de liberto. Embora haja outros que são, sem dúvida, digamos assim, em termos de rigor, a gente não consegue utilizá-la nesse sentido. Bom, acho que é isso. É isso. Mais uma rodada de questões. Alguém mais gostaria de fazer? Vamos lá, mais algum tempo. Ganha ponto com o Júlio. Oi? Ganha ponto com o Júlio. Ganha ponto. E a ponta na mesa. Obrigado. Boa tarde, eu sou o Fabrício, eu sou mestrando aqui no departamento e eu gostei muito da sua apresentação e gostei muito inclusive do que você falou do Satyricon, porque, enfim, é um pouco egoísta isso, mas é o documento que eu trabalho também. E
E eu gostaria mais de colocar um problema assim para você, que também é um problema que eu me coloco na pesquisa, e que também eu acho que vai mais ou menos no sentido do que o professor Paulo estava falando, de que há uma construção historiográfica dos libertos, e eu também acho que há uma construção literária dos libertos ali no satírico. E eu falo nesse sentido porque, enfim, quando eu estou pensando nas minhas questões de gênero, no satírico, tem essa visão que você falou que o Petrônio está rindo daquelas pessoas, né? E eu fico me questionando onde está de fato esse riso do Petrônio, assim. Eu tendo a achar que o Petrônio não está rindo daquelas pessoas, ele está rindo de quem está rindo daquelas pessoas, né? Tem uma parte que já não é da Kena Trimalchionis, que é mais pra frente, que tem um verso lá que é meio controverso, ninguém sabe se é uma interpolação ou não, que é mais ou menos assim: e vocês, catões, do que estão rindo disso tudo, etc. Que ressoa mais ou menos aquela fala do Horácio numa sátira qualquer, que é tipo, se a gente trocar o nome, essa história tá rindo de vocês, assim, né? Nomine mutato, fabula detenerato. E eu fico me questionando muito isso, e a se pensar isso, se você vier a trabalhar um satírico na sua tese, isso dá uma outra visão daqueles libertos, entende? Como eu acho que dá uma outra visão pro gênero. E só para encerrar, que nem o professor Pedro falou, de trabalhar com as mulheres. Na Kena Trimalchionis tem uma mulher que é fundamental, que é a Fortunata, né? Que é uma liberta. E o próprio Trimalchion fala, eu tirei você da pobreza, eu tirei você da escravidão, e agora você está brigando comigo, porque numa determinada parte lá eles se desentendem. Enquanto antes deles se desentenderem, ele fala, ela que está por trás, trabalhando a todo momento, que é uma coisa que eu também pretendo trabalhar na minha dissertação, que, enfim, aquele não é o banquete do Trimalchion, é o banquete da Fortunata, né? O Trimalchion está representando o papel dele ali. Enfim, questões para colocar para sua tese, que eu também coloco na minha dissertação, e que talvez esteja aberta a debate às pessoas. Tem mais alguém? Bom, Fabrício, muito obrigado pela fala. Eu gostei, eu acho que você tem razão. Em boa medida você lida ali com tipos sociais, não é? Na minha opinião, de maneira estereotipada, não é? E, enfim, parece-me que o luxo, a ostentação, não é? Até mesmo, eu acho que o Petrônio lança a mão de muitas anedotas que nos permitem pensar esses libertos na qualidade de pessoas que não compartilham de uma cultura erudita, digamos assim, não é? Então aquele ser que eu coloquei aqui, mas ele comete um equívoco histórico, ele não conhece a tradição. Então eu acho que é um pouco nesse sentido, sabe? Eu acho que a mesma fala deles, não é? A mesma opulência, aquelas referências a... enfim, cara, todo o gasto que desnecessário, digamos assim, o luxo que ele ostenta, não é? É muito caricaturado, assim, uma caricatura, né? Uma coisa de um tipo social específico, né? Eu acho que ele tá dizendo, olha, é um novo rico é esse tipo aqui, e, talvez seja um tipo de pessoa, acho que não sei se é digno de riso, acho que não é isso também, não é onde está o riso, mas é uma estereotipada, sobre o que seriam esses novos ricos, na visão e se você leva em conta, digamos assim, que parte da tradição textual vem de origem senatorial, digamos assim, de âmbito aristocrático, tende a se reconhecer que existe uma rivalidade entre esses grupos sociais, não é? Você pega no começo desde Augusto, não é? Esses libertos imperiais, eles vão ganhar proeminência. Isso gera uma reação nos, digamos assim, tradição de ordem senatorial, aristocrática. Então, assim, até o momento eu li o satírico
nessa chave, dentro dessa perspectiva, mas poderia pensar, sem dúvida. É uma boa reflexão, coisa que eu vou levar comigo também. Sem querer me estender, mas é que eu fico pensando assim, uma coisa que eu esqueci de falar, que o Trimalquião, ele é que nem você mostrou aquele trecho daquelas referências mitológicas todas bagunçadas e tal. E que tem a ver mais ou menos também com a leitura do Paul Vane, de que ele não é uma revista, porque ele não chega a lugar nenhum. E eu fico pensando assim, ele não chega em lugar nenhum porque ele já chegou no mundo dele, né? O mundo dele é todo errado, mas é o mundo do Trimalquião, né? Eu fico pensando às vezes. Mas eu acho que o professor Júlio falou acho que ele foi muito decisivo. A gente tem que tentar compreender, não do ponto de vista da imprecisão do lugar social dessas pessoas. O Paulo fala que eles vivem no inferno social. Então, bom, acho que é uma leitura que é um pouco profícua, digamos assim. É óbvio que eles têm uma experiência social que é marcada por uma liberdade que é bastante precária, digamos assim, ameaça de escravização, etc. Mas eu acho que, por exemplo, a gente não pode ler o satírico só, né, para isso. Acho que realmente você tem que ir além. Acho que é isso. O Marcos tem mais uma. Decidiu. Obrigado pela fala. É uma curiosidade só. Porque pensando no título, né, da palestra, falando de vida municipal, né, dos libertos, na Espanha, mas aí você acabou focando mais ali na fala na questão das doações, né, algo que você observou a partir da epigrafia. Mas dá para... a dúvida, a curiosidade é se, a partir dos documentos que você está estudando, dá para pensar em... E se você pensa, na verdade, em explorar, se é o seu interesse, explorar questões mais amplas do cotidiano mesmo, sabe? Que vão além dessa questão das doações, né? Que você acabou focando mais nisso. E se você tem como propósito também pensar, e se a documentação permite explorar mais essas questões cotidianas mesmo, né? Das mais básicas possíveis, até né, como eles viviam, onde eles iam, que comiam, como, enfim, como se reuniam. Por aí. Novo repórter. Obrigado. Bom, obrigado, Márcio. Sim, e o curioso é que a documentação que concernente a esses aspectos, de alguma forma, é até mais ampla do que a documentação que eu trato, né? Então, por exemplo, as profissões em geral, o âmbito das profissões tem ali uma grande quantidade de inscrições relacionadas, por exemplo, a oficinas de costura, com famílias, né, famílias inteiras. E é curioso que isso aparece até na epigrafia de caráter funerário, né, onde são, para além dos nomes, são mencionadas essas profissões, né, às vezes inscrições epigráficas até com imagens da profissão das pessoas, as pessoas exercendo as profissões raras, como em Roma também, né? Também peculiar, Luísa, padeiros e outros, sapateiros, etc. Então, coisas do cotidiano, assim. Eu não sei em que medida eu vou conseguir contemplar todos esses temas, digamos assim, né? Mas, conforme, por exemplo, essa questão da religiosidade que o professor Wagner falou mesmo, talvez seja algo que eu consiga concatenar, digamos assim. Bom, obrigado. Bom, então, gostaria de agradecer muito, Felipe, pela sua palestra e pelas questões que você suscitou, né? Eu acho que o propósito é mais suscitar as questões, às vezes as questões são mais importantes mesmo do que as respostas provisórias, no momento que você está ainda em pesquisa, né?
Então essas as questões foram muito interessantes. Certamente vão ajudar você, mas acho que também nós ganhamos muito com isso, né? A todos nós. São questões que enriquecem as nossas reflexões, especialmente aqui no âmbito do grupo de pesquisas dos subalternos. Então acho que isso foi bastante positivo. Eu agradeço muito a sua apresentação. E eu queria aproveitar para fazer uma propaganda, né, para vocês. Nós temos a nossa próxima... temos reuniões uma vez por mês, e no próximo mês, além da reunião do grupo, e discute textos e eventualmente também documentos, na parte da manhã nós vamos ter mais uma palestra à tarde. Dessa vez essa professora Adriane da Silva Duarte, aqui do DLCV, que vai falar sobre a representação de homens livres na ordem escravocrata, a partir dos romances de Cariton e Xenofonte. Adriana da Silva Duarte já traduziu o romance de Esopo, então ela se interessa um pouco com outros personagens, inclusive subalternos, que aparecem na literatura em grego, né, que é a área dela, e vai nos falar sobre essa pesquisa dela mais recente. Então, dia 23 de maio, às 14 horas, nessa mesma sala, estão todos convidados. E depois, em junho, graças ao professor Cleison José da Silva, que está trazendo, a professora Maria Cecília Colombani, vai também fazer uma palestra, vai fazer palestras na Unifesp e vai falar no contexto das reuniões do grupo de pesquisas, no dia 14 de junho, às 10 horas, então vai ser pela manhã, não vai ser à tarde, né? Sobre as mulheres como grupo subalterno a partir de Zildo. Então também estão todos, falamos de mulheres aqui, então as mulheres vão voltar, vão estar no centro das discussões aqui no mês de junho, dia 14 de junho. Além disso, então, eu gostaria a quem não sabe, nós temos uma página na internet, inclusive tem uma agenda das nossas atividades, o gsppa.fefeleste.usp.br, então estão todos convidados a ver e também sugestões de links, bibliografias, podem ir a seu grupo, estamos à disposição. Temos uma página no Facebook, os Subalternos Populares da Antiguidade, nós colocamos sempre notícias relacionadas ao grupo, né? Sim, vamos tirar uma foto e vamos colocar na página do Facebook, com Felipe e Cruzeiro. É uma página no Facebook, temos agora uma página no Instagram também, para quem prefere o Instagram, um canal também, uma página no Twitter, e temos um canal Subalternos USP no YouTube. E essa palestra aqui vai estar disponível em breve no canal do YouTube, por isso está sendo gravado. Só que o historiador da antiguidade está tomando conta desses espaços. Exatamente, estamos tomando conta dos espaços possíveis. Lá no foco criaram um programa de Criaram um rádio. programa de rádio, é muito interessante. História antiga, a Renata criou também Isso, o canal no Instagram. Exatamente. Tem mais um ainda, nós temos um blog agora, com textos quinzenais voltados ao grande público. Então, uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, temos uma postagem nova no blog. O blog se chama História Antiga a partir de baixo. Tem o link lá na página do grupo de pesquisas também. Então, estão todos convidados também a ajudar na divulgação. Sim. Bom, só permita-me jogar fora o protocolo. Só queria cumprimentar uma pessoa que está aqui, que é meu primo, lá de Mogi Guaçu, o Thiago, ele faz direito aqui na USP. Satisfação ter você aqui, Thiago. Estou muito, muito feliz com a sua presença, cara. Obrigado mesmo. Desculpa, era só uma menção. Tinha que aparecer no vídeo também. Então, muito obrigado a todos vocês. Vamos tirar agora.